Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 21 de abril, quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Continuamos refletindo sobre o capítulo 6 de João. Hoje, os versículos do 35 ao 40, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O texto de hoje, novamente, ele continua a se apresentar como a palavra, só que ele se denomina como o pão da vida. Lembremos que o pão era um alimento extremamente importante para os hebreus, principalmente para os pobres, que não tinham acesso à carne, porque era algo muito caro. Sempre foi caro, né? Ultimamente, então, tão absurdo. E na época dos evangelhos, o alimento da grande massa da população era o pão. Era o alimento mais consumido. Era o pão e o vinho. Por isso que Jesus deixa como alimento na Eucaristia o pão e o vinho, os alimentos mais consumidos pela maior parte da população. Novamente se apresentando, ele diz: Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui nós podemos fazer uma ligação com as bem-aventuranças, lembram? Ele veio para saciar a nossa fome e sede de justiça, de transformação da nossa vida. É Ele quem nos alimenta e nos dá coragem todo dia para enfrentar as dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso cotidiano. Por isso que Ele vem e sacia. Lembremos também da passagem da Samaritana. Quem bebe desta água voltará a ter sede. Quem beber da água viva, o Espírito Santo, que eu der, não terá mais sede. E a mulher pede para ele: Senhor, me dá desta água então, para que eu não precise voltar aqui no poço para pegá-la. Portanto, temos que entender que a água que ele oferece é o próprio Espírito. E o alimento, a palavra, vem saciar o nosso ser. Porque ela nos propicia entrar em contato com Deus, ela nos direciona. Então não temos mais fome de Deus, não temos mais sede de Deus. Porque a partir do momento que eu sigo a palavra que Ele nos dá, ou seja, Ele próprio, porque Ele é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós, podemos observar que Ele vem para saciar o ser humano. Aquele que se torna discípulo de Jesus é saciado através da sua palavra, através da sua vida, através da salvação. E ele recrimina o povo: Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Lembremos na segunda-feira, que eles foram atrás de Jesus porque queriam comer pão à vontade. Eles não acreditaram no sinal, a multiplicação, mas acreditaram no fato do sentir. Eles estavam com a barriga satisfeita, com a barriga cheia. Então eles foram buscar Jesus não pelo sinal em si, a multiplicação, mas porque tinham ficado saciados. E ele complementa: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Aqueles que estão atentos a Deus percebem em Jesus o Messias. Aqueles que buscam realmente
ter comunhão com Deus através da oração, reconhecem em Jesus o Filho de Deus, o Messias. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lembremos do Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele desse a vida pela salvação da humanidade. Portanto, ele não cumpre ou ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos aqueles que ouvem a palavra possam ser acolhidos por Jesus. E que ele, mediante o sacrifício, possa salvar e libertar a humanidade do pecado e transformar a história desta mesma humanidade. E ele continua, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aqui fica bem explícito a vontade de Deus. Ele não quer que o ser humano se perca, mas ao contrário, que ele se salve. Recordemos lá, acho que é Isaías. Eu não me alegro com a morte do pecador. Antes eu quero que ele se converta e viva. Portanto, é compreender que Deus ama tanto o ser humano que ele envia seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para libertar a humanidade do pecado, para libertar a humanidade da morte. Tanto que ele ressuscita o Filho, para que todos os discípulos do Filho possam ressuscitar também. Aqui está a máxima do amor de Deus. Pois eu quero que todo aquele que nele crê, ou seja, no Filho, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse, Padre? O nosso último dia. Quando nós morremos, nós ressuscitamos. Somos jogados lá no final dos tempos. Ressuscitamos todos ao mesmo tempo. É interessante que a questão de comer e beber era algo muito forte em Israel. Por isso que Jesus utiliza muito essa questão da comida e bebida, do alimento em si. Era algo que fazia muito parte do cotidiano, como realmente faz até os dias de hoje. Mas era algo muito marcante. A dimensão da refeição é algo extremamente importante que nós atualmente perdemos. Na refeição, nós nos comunicamos com o outro. Ninguém senta lá com a cara no prato e fica comendo. Não, você se comunica com o outro. É um momento de interação. A refeição, a bebida, é um momento de interação. Por isso que não tem graça você comer sozinho. Você só está se alimentando, você não interage com alguém. Por isso que a ceia da Eucaristia é interação. Foi interação naquele momento dos discípulos com o Mestre. Na nossa celebração eucarística é uma interação também. É a questão do banquete, do alimento, onde há interação social. Por exemplo, você beber sozinho não tem graça. Você beber com alguém, batendo papo, conversando, interagindo, é totalmente diferente. Por isso o aspecto do comer e do beber é algo extremamente importante. Já era importante para o hebreu naquela época e continua sendo importante para nós. Mesmo que nós, ultimamente, devido à correria da nossa vida, nós estejamos perdendo isso. O sentar-se à mesa e interagir. Isso é algo extremamente importante, que até 40, 50 anos atrás, antes dessa caixinha chamada televisão, que concentrou todas as atenções nela, as famílias sentavam-se à mesa para comer, para a refeição, onde havia interação. E isso, depois do advento da TV, se perdeu. Seria algo extremamente importante nós resgatarmos isso. Pelo menos um domingo, nos reunirmos na mesa e interagirmos uns com os outros. É um momento de estarmos juntos, é um momento de conversarmos, é um momento de interagirmos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.